E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, e hoje o que eu venho trazer aqui para vocês são os meus pitacos da banlist que está chegando, provavelmente, com base no momento anterior aí da banlist. E vamos dar uma olhada aqui no que eu trouxe para vocês, e eu encorajo vocês a comentarem aí se vocês acham que eu estou viajando, se vocês acham que eu falei algo muito bom, algo muito ruim. Por favor aí, vamos ter esse tipo de interação pra gente debater aqui o que será que vai acontecer nessa banlist, e eu vou tentar detalhar aqui, explicar os motivos e tal. Vocês me falam se faz sentido ou se vocês acham que eu realmente estou viajando. Bom, a primeira coisa que eu tenho para comentar aqui, gente, é que para esse formato agora que a gente está vivendo, de Raizial, de Fiendsmith, o que vai acabar acontecendo é que, eu vou até botar uma carta desses arquétipos aqui na tela, né? Bom, eu acho que o que está acontecendo é que a gente está num formato que, comparativamente, ele é um formato muito saudável e que precisa de muito pouco para ajustar algumas coisas que estão problemáticas dentro do jogo. Além disso, nenhum dos decks que está reinando atualmente, que está tendo maior frequência aí de aparição, é um deck muito antigo. Apenas a engine de Fiendsmith que aparece já faz um bom tempo, mas ainda assim nem é um deck, né? É apenas uma engine. Então, por conta disso, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que essa banlist não vai ser uma banlist decisiva em termos de metagame. Eu acho que ela vai cortar apenas algumas beiradas, mas os decks que vão continuar sendo bons vão ser exatamente os mesmos. Então, se você acha que você quer vir para essa banlist com algum tipo de renovação, revigorando completamente o metagame, eu acho que você vai se frustrar bastante. Então você tem que estar preparado para uma banlist curta, com poucas cartas e que impacte pouco no meta como um todo. Eu acredito que é isso que vai acabar acontecendo. A gente tá jogando um meta extremamente bom e a maior parte aí dos jogadores de alto nível e até mesmo aí com base nas últimas coisas de banlist, a gente tá ciente de que as pessoas que fazem essa banlist sabem disso, sabem que a gente está encaminhando para situações boas, para um jogo mais saudável do que o jogo era antigamente. Então, não esperem que vai acontecer coisas extremamente absurdas nessa banlist. Bom, então vamos lá. O que eu separei aqui de banlist para vocês? Eu separei algumas coisas aqui de arquétipo e algumas coisas aqui um pouco mais genéricas que eu acho que vão estar aí permeando nessa banlist. A primeira coisa que eu tenho para citar para vocês aqui é esse próprio carinha aí que tá aqui na minha frente na tela, que é o Fiendsmith Engraver. Não só ele, como a engine toda de Fiendsmith é uma engine muito forte e que possui meios muito sólidos de ganhar a partida. E a recursividade dessas cartas é a parte-chave, é muito difícil de você interagir com essa recursividade aí do Fiendsmith. Então, o que eu acho que seria ideal, e inclusive acho que é o que vai acontecer? Bom, primeira coisa essas cartas de Fiendsmith, eu não acho que elas deveriam morrer, porque elas têm uma dinâmica suficientemente saudável pro jogo. Elas são cartas interativas, elas não são cartas impeditivas, não são cartas que fazem lock ou coisa do gênero. Elas apenas são cartas que realmente são boas se você vai lá e lê o efeito dessas cartas. Então, pra não matar a engine de Fiendsmith, eu acredito que a primeira coisa que tem que acontecer é esse carinha aí, o Engraver, ele deve ir a 1. Por que esse cara tem que ser limitado? Bom, quando você limita uma carta aí de Fiendsmith, você está matando algumas outras coisas junto, como por exemplo, a força que esse deck tem contra as interações que interagem muito bem com esse deck. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando você tá jogando lá contra Fiendsmith e você tem ali, por exemplo, um Bestial ou um Crow na sua mão, você dá um Crow no Engraver, não tem um impacto tão grande de longo prazo, porque no turno seguinte o oponente vai invocar de novo com a Lágrima o Hacking vai trazer novamente uma Lágrima que vai dar Flourish de um segundo Engraver e vai ser como se nada tivesse acontecido. Então essa Hand Trap que você vai ter dado, ela vai ser como se fosse ali uma dinâmica parecida do Draw, que o cara não exatamente gasta cartas, você só vai atrasar um pouco que ele faça as coisas que ele já vai conseguir fazer. E como o jogo tá nesse aspecto um pouco mais lento, no sentido de que a gente geralmente tem a volta, não tem que se preocupar tanto com morrer no mesmo turno, eu acho muito perigoso essa dinâmica de você não matar a engine decentemente quando você faz 1 para 1 com as cartas. Porque quando o oponente abre com o Engraver, você já vai tomar esse Lurry, já vai tomar esse Link 1, já vai tomar essa Lágrima dando Foolish, e isso faz com que isso já tenha se valido bastante mesmo que você tome um Bestial, por exemplo, no Engraver.
Para consertar isso, o Engraver estando limitado, a gente vai ter uma dinâmica muito mais eficiente das cartas que interagem com esses Fiendsmiths, o que encoraja mais a gente de rodar cartas como Bestials, como Crows, como até mesmo ali Cycle Reader, mas cartas que de fato banam e removam esse Engraver da partida, porque com isso você mata a engine de Fiendsmith pelo resto da partida, sem quebrar a parte de que o oponente ganha monstros, ganha recursos. Então esse Engraver limitado eu acredito que é uma boa pedida, principalmente para as interações contra o deck. Além disso, uma carta que eu acho que já passou da hora também é a Moon. Eu acho que é muito perigoso a gente fazer quaisquer dois monstros se tornarem aí a play de Fiendsmith completa. Então assim, se for para fazer a play de Fiendsmith, que seja com 2 level 4 pelo Exciton ali, o que eu não acho que deveria parar de acontecer, pelo menos por enquanto. Pelo menos enquanto aqui a gente acha que o deck de Raziel deve continuar existindo, e eu acho que ele deve, porque ele é muito recente. Então, essa Moon, eu acho que essa passou da hora. A gente não pode mais juntar quaisquer dois monstros, fazer uma Moon e fazer a play de Fiendsmith. Então eu acho aí que matando essa Moon a gente resolve bastante, porque você vai depender de abrir com as cartas de Fiendsmith para poder jogar de Fiendsmith, a menos que você esteja com um deck de rank 4. Então, essa Moon eu acho que é uma carta que solidamente deveria ser banida. Além disso, eu tenho uma sugestão pessoal aqui para essa banlist, que é o Deszirai sendo banido. Esse Deszirai sendo banido, a gente limitaria as interações de Fiendsmith ao Caesar, principalmente, né? Que é uma carta já extremamente boa, e a gente vai tirar umas dinâmicas muito incômodas da engine de Fiendsmith, que é, primeiro, é uma engine paralela que farma negate de Spell Trap, entre aspas, no caso do Deszirai, o que eu já acho que é nocivo de alguma maneira. Então, isso já perder esse impacto já é uma relevância legal. Além disso, o Deszirai é uma carta muito difícil de interagir porque ele não toma alvo. Então, diferentemente do Caesar, você não tem como interagir com ele com cartas como, por exemplo, uma Impermanence, uma Ultimate Slayer. Então esse Deszirai é uma carta muito delicada de se interagir, e eu acho que ele é muito mais perigoso do que o Caesar nesse sentido. Além disso, a gente banindo o Deszirai, a gente perde a interação da Paradise, né, que é a Trap, e a Trap, ela depende diretamente desse Deszirai para ela ser uma interação. E com a gente fazendo essa remoção do Deszirai do jogo, a gente teria, mesmo com um Engraver só, mesmo sem Moon, só que sem o Deszirai, a gente teria uma engine extremamente boa, que farma uma interação boa, que interage com a mesa do oponente, né? Tem o efeito de tirar monstro da mesa do Engraver, a gente tem aí uma dinâmica bem interessante dentre as cartas do arquétipo. Entretanto, a gente freia completamente aí a parte mais nociva do deck, que é o Deszirai sendo extremamente chato ali, tanto com o seu efeito de mesa, quanto com o seu efeito de cemitério, e a gente mata a interação da Paradise, que é a parte mais chata, né, que mesmo quando você interage tudo na engine de Fiendsmith do oponente, pelo menos essa trap ele vai ter, então a gente mata essa parte. Então, essa é a minha dica aí para a engine de Fiendsmith aí, Konami me ouça, por favor. Agora, indo para a parte de Raziel, que também merece os seus hits, primeiro eu vou falar aqui da Bonfire. Gente, essa Bonfire, ela tá quase que telegrafado que ela vai a 1. Essa Bonfire ser limitada não só vai de encontro com, por exemplo, cartas como a Rota, que está limitada, né? E que são cartas de consistência extremamente poderosas. E se você for fazer o comparativo da Bonfire com cartas como, por exemplo, a Cynet, que tem que descartar uma carta, a Small World, que tem que banir uma carta da mão, essa Bonfire ela é de graça demais e ela está jogando já faz muito tempo, né? Tanto para buscar um Snake Eye Ash, para buscar um Poplar e para buscar até mesmo a Trudeia, e agora para buscar aí as cartas de Raziel, essa Bonfire ela vai a 1, principalmente porque tá lançando aí a Tachyon, que vai ser uma carta de consistência extremamente boa pro deck de Raziel e que vai precisar vender, provavelmente vai vir em raridade alta, e essa Bonfire estando aí diminui a necessidade de utilizar essa Tachyon. Então, provavelmente a gente vai ter as builds de Raziel com 3 Tachyon e uma Bonfire. Isso faz muito sentido aí, tanto em termos financeiros aí, né, pra Konami vender as suas cartas novas, e essa Bonfire de fato é uma carta problemática que mata um pouco da consistência do deck, então vale a pena a gente fazer esse tipo de hit, sem a gente matar o resto do deck, né. E aí, uma outra carta que eu também acho que vale bastante a pena ir pra banlist, ser limitado, ou talvez pelo menos um semi-limitado, é o Raziel Ice, que por sua vez, como ele não te trava em Exceed, como o Ext faz, a gente tem aí uma interação complicada, porque tanto o Sword quanto o Ext, se você der Sword, você provavelmente vai querer buscar um Ext e dar Special e vai ficar travado. Esse Ice não te travando, você
dificulta muito a maneira que você vai interagir contra um deck de Raizeal quando ele está misturado com outras cartas. Esse Ice, perdão, acaba virando uma carta extremamente opressiva. E aí, você tendo 3 Bonfires, você tendo as Tachyons, esse Ice acaba se tornando uma carta muito perigosa, porque até mesmo a combinação de Ice tá combando de uma maneira extremamente eficiente. Então, eu acho que o ideal seria a Bonfire e a 1 e esse Ice e a 1, também naquela ideia de que, pô, depois que eu vi aquele primeiro Ice sair, eu sei que a carta da mão do cara não vai ser um Ice, eu sei que se ele tiver um Ext pra follow, ele vai ficar locado em rank 4, e isso muda um pouco a dinâmica e corta um pouco as misturas de Raizeal com outra coisa, que eu acho que são as que são mais perigosas, né? Então, o Ice Raizeal, acredito que é uma carta que vale a pena ir a 1 aí. Agora, indo para os Exceeds, a gente tem um Exceed que geralmente vai estar em qualquer pitaco de banist que eu faça, que é o Abyss Dweller. Esse cara, meu, ele já deveria ter sido banido faz muito tempo. E eu entendo que no começo do deck de Raizeal, tudo bem esse Dweller ficar aí mostrando que o Raizeal consegue ser o melhor deck com muita facilidade, porque isso aí mata completamente qualquer tipo de deck rogue, né, que geralmente utiliza o cemitério com bastante frequência. Entretanto, a carta é extremamente nociva e uma carta que está escrito cannot dentro do seu texto não deve existir dentro do jogo, e uma carta com efeito lingering impeditivo tão potente como o do Dweller, protegido ainda pela destruição do Detonator, o que significa que é um Dweller especial, é um Dweller que não toma cálice, é um Dweller que para negar é muito mais difícil. Então esse cara tem que ir embora e a gente espera aí que ele vá nessa banlist. Se não for aí, vai ser muito chato aí pros decks rogue, que vão continuar sofrendo muito para o deck de Raizeal, pelo simples fato da existência do Dweller. Mas eu acho que dessa vez ele vai, pô, fazia tempo que um deck de rank 4 não era o melhor deck do jogo, e agora talvez seja a vez desse Dweller aí receber o holofote que ele precisa para ser banido. Então, Dweller aí, mais uma cartinha que eu acho que tem que ir embora. E com isso eu meio que termino a parte de Raizeal. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco de cartas genéricas que impactam no Raizeal, mas por fim, tirando o Fiendsmith e Raizeal, eu só acho que tem um detalhezinho que precisaria ser mexido em outros decks, que é o detalhezinho do Malice. O Malice aí também tem uma carta com um efeito impeditivo, com um efeito que tá escrito cannot aí no seu texto, que é o Nightmare Griffon. O Nightmare Griffon é uma carta muito perigosa para o jogo, ele seta qualquer spell trap do cemitério, então ele já foi utilizado em muitos combos nocivos de Loki, e hoje ele é utilizado aí no deck de Malice, que não acho que é um deck problemático, porque é um deck que comba muito bem, é um deck difícil de interagir, entretanto, é um deck que tem aí 6 cartas extremamente potentes contra, que você pode rodar, né, que é o Lancia e o Chaos Hunter. Então eu acho que pela existência desse Lancia, desse Chaos Hunter, eu acredito que o Malice não precisa levar um hit de maneira direta, até porque é um deck que ainda vai receber suporte, um deck que ainda não está dentro do seu poder total. E aí, por conta disso, eu acho que só precisa fazer essa alteraçãozinha de leve no Nightmare Griffon, que é uma carta que essa sim ela loca e essa sim tem um efeito extremamente chato e deveria estar na banlist já faz um bom tempo também. A gente vê pessoas abusando de combos de Griffon faz muito tempo, né? Acho que da última vez que foi mais útil foi na época do The Arlaments. Mas esse deck aí de Malice, ele faz com muita facilidade esse Griffon, ele faz quase que parte do combo, independente de qualquer coisa, e eu acho isso muito perigoso. Além, é claro, dele ser um Light Fiend, que dá pra fazer brincadeirinhas aqui com os Fiendsmiths. Então, o Griffon é uma carta aí, é a única carta que eu acho que merecia levar hit no deck de Malice, e tirando isso, eu acho que nenhum deck merece um hit direto aí. Tirando, é claro, aquelas que a gente comenta sempre, mas que já foram meio esquecidas, assim, né, que é tipo o Gimmick Puppet Nightmare, que talvez não devesse mais existir também. Então, a gente tem aí algumas cartas que a gente vê que deveria ser banido, mas tá, tudo bem, a gente vai relevando por enquanto, porque faz um tempo que a gente não vê eles na nossa frente. Mas, né, o Albionzinho ainda tá no jogo, ainda tem Loki pra fazer de Branded, mas são coisas que a gente dá uma relevada ultimamente. Mas qualquer carta que tá escrito esse Cannot aí, pode ir pra banlist tranquilamente sem eu me incomodar, apesar de eu achar que elas não vão no momento. Por fim, eu vou falar de algumas cartas genéricas que eu acho que estão sendo problemáticas para o jogo por sua quantidade. Nenhuma delas é especialmente problemática, mas ter todas elas ao mesmo tempo eu acho que acaba sendo problemático. São elas: Crossout Designator,
Triple Tactics Talent e Called by the Grave. Com isso a gente tem 7 cartas de Going First extremamente potentes. E eu acho que é muito injusto você tentar jogar no Going Second com as suas 1 ou 2 Hand Traps, quando o oponente tem aí acesso facilitado a cartas como Crossout, Talent, Called, e aí ele vai zaralhar as cartas da sua mão ali, porque ele vai negar uma Hand Trap, vai olhar sua mão, tirar outra, vai ficar toda uma farofa extremamente dolorosa aí pra quem tá tentando jogar em segundo, e a gente quer aí ajudar quem tá tentando jogar um segundo, porque já tá numa desvantagem natural. Por conta disso, eu acho que eles poderiam mudar os números dessas cartas só pra dar uma reduzida ali de alguma maneira. Por exemplo, limitando ou semi-limitando a Crossout, limitando ou semi-limitando a Talent, de modo que a gente fica ali com umas 4, 5 talvez, cartas dessa que diminui um pouco a chance de ficar acontecendo múltiplas dela. Porque eu acredito que esse é o problema. Quando abre com uma Crossout, você tomar uma Crossout dói mais ok. Quando você toma uma Talent, dói mais ok. Quando você toma uma Crossout e uma Talent, aí o negócio fica ferrado. Então eu acho que o ideal seria colocar a Crossout a 1 e a Talent a 2. Eu acho que seria perfeito. Ficaria com 4 cartas fortes, mas ainda assim não seria tão recorrente essa duplicidade dessas cartas, que eu acho que é o problema. E, por final, eu vou comentar de uma carta aqui isolada, que ela sozinha todo mundo gosta, todo mundo roda, todo mundo gosta de ver ela na mão. Entretanto, gente, a gente tem que reconhecer que essa carta não rola e que não deveria estar no jogo, que é o Bestial Magnamute. Esse é aí o cara que eu acho que, apesar de todo mundo gostar dele, rodar ele, ficar feliz quando vê ele na mão, gente, o número de vantagem que essa carta faz, colocando um monstro de 2.500 na mesa, dando um Crow no oponente, buscando um Drissurm na end phase que tem um efeito extremamente forte, ganhando Link Rating com muita facilidade, 5.000 de dano na mesa. O Magnamute não tem como, gente. Esse cara não deveria existir e ele deveria estar a 0 já faz algum tempo também. Infelizmente, para todos que gostam de dragão, assim como eu, que gosto muito do deck de dragão e me dói muito reconhecer que o Magnamute não deveria existir, mas o Magna é complicado e também acho que deveria ir de base. E com isso eu fecho aí os meus pitacos da banlist, gente. Como vocês podem ver, são pouca carta. Só pra recapitular, eu acho que é Engraver limitado, Moon banida, Desiree banido, Bonfire limitado, Ice limitado, Dweller banido, Griffon banido, Crossout limitada, Talent semi-limitada, a Khaled dá pra manter do jeito que tá, e o Magnamute banido. Então é isso que eu tenho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses pitacos aí. Comentem aí o que vocês acham e muito obrigado. Até uma próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.